Olá, amados. É uma alegria estarmos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Deus tem nos dado boas oportunidades ao longo de muitos meses, várias semanas, de estarmos olhando para a Sua Palavra e estudarmos assuntos que são pertinentes nesses dias que nós estamos vivendo, dias de pandemia, dias do coronavírus. Então nós já temos estudado aqui a respeito de perplexidade e confusão, já estudamos sobre ansiedade e preocupação pecaminosa e estamos agora estudando a respeito do desânimo ou do esgotamento espiritual. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Agradeço muito a sua participação, estar conosco aqui, nos acompanhando, e a nossa oração é que a palavra de Deus fale aos nossos corações, ministre a cada um de nós, nas nossas vidas, e produza aquele fruto que o Senhor quer produzir para a honra e glória dele. Eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui diante da Tua Palavra. E ao abrirmos a Tua Santa Palavra, peço que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta exposição. Usa, Senhor, a Tua Palavra. Que este tempo não seja um tempo inútil, em vão, mas que a Tua Palavra não volte vazia, que ela entre nos nossos corações, frutifique, traga esperança, traga cura, traga restauração, aquilo que é a necessidade de cada um de nós. Nós te agradecemos, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, nossas famílias, sobre a nossa igreja. Nós fizemos isso em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, ou na nossa última exposição, nós vimos 4 verdades importantes sobre aquela declaração do apóstolo Paulo de que ele não desanimava. Paulo era um homem experimentado na fé. Ele conhecia muito bem o que significa dificuldades, sofrimentos, dores, perseguições. Ele tinha profundos sentimentos. Ele tinha uma personalidade profundamente emotiva. Ele tinha ressonâncias humanas. Ele tinha também cooperadores que compartilhavam do seu zelo pelo Senhor. Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Como ele e os seus companheiros não desfaleciam, não desanimavam diante das tribulações e das pressões. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A resposta a essa pergunta, qual era o segredo de Paulo e dos seus colaboradores, começa a ser revelada, por assim dizer, neste versículo. O segredo do não desfalecimento, do não desânimo de Paulo e dos seus companheiros era experimentar uma constante renovação espiritual. Era a renovação do homem interior. E esta renovação do homem interior acontece de 2 maneiras. Por primeiro, para não desanimarmos ou desfalecermos, precisamos da renovação que recebemos no momento de nossa salvação. Essa renovação inicial, ela é descrita lá na carta de Paulo a Tito. Vamos lá para Tito, capítulo 3,
no versículo 5. Tito 3, 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando nós somos salvos, Deus nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova mente e Ele também nos dá novos objetivos de vida. E nesse sentido é muito importante nós nos lembrarmos daquilo que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, esta renovação do homem que ocorre no momento da nossa salvação, essa renovação é a base, é o fundamento necessário para qualquer obra do Espírito Santo em nós. Nós precisamos chegar à fé em Cristo, precisamos nos arrepender de nossos pecados, precisamos crer em Cristo como nosso Salvador e Senhor. Sem estarmos em Cristo, não há qualquer esperança de sermos capazes de evitar ou de vencer o esgotamento espiritual. Agora vamos ler Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3, 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E Paulo diz aí que os crentes se revestiram do novo. Esses crentes estão sendo renovados, estão sendo conformados à imagem de Cristo, à imagem do seu Criador. O primeiro passo rumo à vitória sobre o esgotamento é a salvação. Isso é muito importante mesmo. Mas embora isso seja fundamental, somente esta renovação não é suficiente. Agora vamos lá para o Antigo Testamento e vamos ler 1 Reis. Vamos lá para o livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Nós temos aqui nesta narrativa um evento incomum aí da vida do profeta Elias. Normalmente Deus não permite que o nosso corpo físico aguente tanto tempo com uma única refeição. Em geral, nós passamos apenas algumas horas com uma única refeição. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, nós vemos a maneira corriqueira de Deus nos sustentar. E aquela passagem lá de Êxodo descreve como Deus supriu diariamente os israelitas. E ali eles estavam no deserto, eles recebiam uma porção diária de maná. Deus fez desse jeito para que o povo aprendesse a depender dele em suas necessidades diárias. Nós precisamos de um suprimento constante de alimento físico para sustentar o nosso homem exterior. Isso é verdade no mundo físico, mas o fato é que nós precisamos de uma provisão constante de alimento espiritual para sustentar o nosso homem interior. Juntando isso, então, nós temos o seguinte: nossa renovação começa com a nossa salvação, isso é o início,
Mas esta renovação requer que continuemos sendo alimentados pela palavra de Deus diariamente, constantemente. E isso está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou quando ele estava enfrentando a tentação de Satanás lá no deserto. Lembram das palavras de Jesus lá em Mateus, capítulo 4, no versículo 4? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora que nós somos crentes, que nós fomos renovados ou regenerados, nós precisamos ser constantemente sustentados com o alimento espiritual. É o alimento espiritual que fortalece o nosso homem interior. Deixar de alimentar o homem interior leva ao esgotamento espiritual. Vamos ler agora Colossenses. Abram comigo lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vejam que Paulo ele está dizendo aí que a nossa renovação inicial ela precisa ser seguida de uma renovação contínua. Ele diz, receberam a Cristo Jesus, e isso está no passado. E como ele continua? Agora vivam nele, estejam enraizados e edificados nele, estejam firmes na fé, transbordem de gratidão. E notem, meus queridos, que tudo isso está no presente. Muitos verbos no Novo Testamento são usados para descrever como deve ser a nossa vida cristã. E normalmente eles estão no tempo presente. Vamos ver alguns exemplos. Agora venha comigo para Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora venham comigo para a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. E vamos ler o versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Notem aí o tempo verbal desses verbos que aparecem aqui nessas passagens. Agora Lucas, capítulo 9, Lucas 9, e nós vamos ler o versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, nessas passagens aqui que nós lemos, nós temos aí não se conformar, nós temos aí ser transformado, correr, tomar a cruz, e essas ações precisam ser feitas todos os dias. Por segundo, nós precisamos pensar corretamente. Agora vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 16. 2 Coríntios 4, 16, mais uma vez. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então nós vemos aqui que a renovação deve ser dia após dia. E essa expressão indica que a nossa renovação é um processo contínuo, ela requer um esforço contínuo, a chama precisa ser mantida acesa, é uma luta que nunca cessa, é como diz o apóstolo Paulo aqui, é dia após dia. Você não pode parar de investir no seu homem interior. O treinamento é diário, a disciplina é diária, o esforço é diário. Nós precisamos definir o que é o homem interior. Se o homem interior ele precisa ser renovado diariamente para não desanimar ou desfalecer, o que é este homem interior? Então notem o seguinte, o homem interior é a parte do nosso ser que abrange nossos pensamentos, nossos propósitos, nossos sentimentos, nossos desejos, nossos objetivos, nossas atitudes, nossas emoções, nossas perspectivas, nossa vontade, nossa consciência. Todos esses aspectos da nossa personalidade normalmente são resumidos nas Escrituras Sagradas pela palavra mente. Alguns exemplos. Volte comigo lá para Romanos, capítulo 12. Novamente o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os dias nós precisamos buscar a renovação da nossa mente. Nós precisamos diariamente ter a mente de Cristo. Notem esta passagem de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, nós lemos o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A palavra atitude, que aparece aí nesta passagem, ela pode ser traduzida como mente. Diariamente, nós precisamos manter os nossos pensamentos nas coisas lá do alto. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, Paulo diz o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Dia a dia nós precisamos nada saber a não ser Jesus Cristo. Paulo disse isso aos Coríntios, lá no capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Paulo diz: pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nós precisamos dia a dia seguir a instrução de Paulo lá em Colossenses. Voltemos para lá, Colossenses no capítulo 3, versículos 17 e 18. Colossenses 3, 17 e 18. Desculpe, 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Todos os dias nós precisamos fazer aquilo que o autor de Hebreus
fala lá no capítulo 12, versos 1 a 3, Hebreus 12, 1 a 3, vamos ler novamente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E aqui temos essas duas palavras, né, que refletem aquilo que nós estamos falando sobre esgotamento, cansar e desanimar. Se nós queremos levar a sério a questão de como evitar o esgotamento espiritual, nós precisamos nos comprometer com uma renovação diária do nosso homem interior. Essa renovação é uma renovação de nossa mente. É um pensar bíblico sobre as várias circunstâncias da vida. É um pensar sobre a realidade de estarmos em Cristo. Agora vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo faz várias afirmações específicas sobre a renovação diária da mente. Versículos 13 e 14. Está escrito: "Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos." Versículo 14, "Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês." Aí no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: "Porque sabemos que..." Saber algo se processa primeiramente na esfera da mente. No versículo 1 do capítulo 5 aqui de 2 Coríntios 5, 1. "Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas." De novo nós temos essa expressão aí, "sabemos que", diz o apóstolo Paulo. Nessas três passagens aí, ainda temos que ler 6, 7 e 8 aqui do capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 6. "Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor." Notem que no versículo 1, aí deste capítulo, no versículo 6 deste capítulo, nós encontramos esta expressão de Paulo, "sabemos que." Nessas passagens aí o apóstolo Paulo usa essa palavra, "sabemos." Ele diz: nós não desanimamos, não desfalecemos, porque nós sabemos algo. Aprender a pensar corretamente é o meio pelo qual nós renovamos a nossa mente. Agora aqui no capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 5. 2 Coríntios 10, 5, "Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo." Notem que Paulo está dizendo aí: eu estou levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa o seguinte: todos os dias, a toda hora, a cada minuto, o apóstolo Paulo se esforçava para pensar biblicamente.
Isso se parece muito com o que o apóstolo Pedro fala lá em sua carta, 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, o apóstolo Paulo, naqueles textos que nós lemos, ele está nos ensinando a não desanimar, a não desfalecer. E ele sabia algo. E nós podemos saber o que é esse algo. O que Paulo sabia? Por primeiro, ele sabia que ele tinha um ministério muito importante para realizar para Deus. Volte lá para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Desculpe, versículo 1. 2 Coríntios 4, 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Temos este ministério, diz o apóstolo Paulo. Por causa deste ministério, eu não desanimo, diz Paulo. No capítulo 3, ele descreve um pouco esse ministério. Capítulo 3, versículos 8 e 9. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Ele chama este ministério de ministério do Espírito e de ministério da justiça. Paulo sabia que o seu ministério tinha importância e implicações eternas. Que ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 14. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele expressa a sua gratidão e como ele ficou maravilhado por ter sido colocado neste ministério. Se nós queremos evitar o desânimo, nós precisamos dar extrema importância para o ministério em que Deus nos colocou e nós precisamos entender o quanto nós somos dependentes da graça de Deus. E isso em si já é uma razão muito grande para ficarmos animados. Não importa se nós estamos vendo resultados fantásticos no nosso ministério ou não. Paulo reconheceu em várias partes de suas cartas que o evangelho que ele pregava nem sempre era recebido com interesse. Aqui em 2 Coríntios 4, vejam aí os versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qualquer ministério que nós realizamos para Deus sempre é um grande privilégio. Nós somos ministros do Senhor e nós somos indignos disso, nós somos indignos desse ministério. Paulo sabia que ele estava em uma missão divina. Eu e você, que somos crentes em Cristo, nós também estamos. Nós fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Fomos chamados para ir ao mundo e pregar o Evangelho. Cada crente tem uma vocação em Cristo. Deus concedeu dons espirituais a cada crente. Recebemos dons para usá-los na edificação da igreja. Fomos chamados para sermos cartas vivas no mundo.
Era assim que o apóstolo Paulo via os coríntios, era isso que eles deviam ser e é isso que nós devemos ser. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. No que diz respeito à igreja, ninguém é insignificante, todos são importantes. Cada filho de Deus tem um ministério importante para cumprir no corpo de Cristo. Então, Paulo, ele sabia que havia recebido um ministério da parte de Deus e por isso ele não desanimava. Em segundo lugar, Paulo sabia que ele tinha recebido misericórdia. Novamente, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, Paulo sabia que ele tinha recebido um ministério da parte de Deus, por isso ele não desanimava. E Paulo sabia também que ele tinha recebido misericórdia da parte de Deus. E a respeito disso, da misericórdia divina recebida por Paulo, nós vamos falar sobre isso na próxima exposição. Muito obrigado por sua participação conosco aqui. Peço que curve a sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por podermos refletir na Tua Palavra nesses minutos que passamos juntos aqui. Eu peço que o Senhor use a Sua Palavra nas nossas vidas. Se porventura estejamos passando por algum tipo de desânimo, de esgotamento espiritual, de desfalecimento, de canseira, de fadiga espiritual, use a Tua Palavra para falar conosco, Senhor. Nos mostre as verdades preciosas da Tua Palavra, essas verdades que nós estamos considerando aqui. É muito fácil para nós lermos a respeito delas, compreendermos o significado dessas palavras, mas a menos que o Senhor aplique elas ao nosso coração, elas não farão nenhum sentido para nós. Eu peço que o Senhor se revele assim, aplique a Sua Palavra em nossas vidas, e que a Sua Palavra, poderosa como ela é, transforme a cada um de nós, segundo a vontade do Senhor. Abençoa-nos no restante dessa semana, possamos andar na Tua presença, possamos ter a Tua paz e a Tua alegria em nossos corações. Eu peço tudo isso em nome de Cristo. Amém.